Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Sentamos um breve instante. Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Mas veja bem, se eu acredito porque eu vejo, então isso não é fé. A fé é a adesão da nossa vontade livre a uma verdade, a uma realidade que nós não temos evidências para comprovar. Isso é fé. Eu não posso comprovar cientificamente, mas eu creio e sei que é verdade. Agora, se para acreditar eu preciso palpar, eu preciso tocar, aí já não é fé. Você tem evidência. É constatação material, física, como você quiser chamar. Mas isso não é fé. A fé é aquilo que nós alimentamos dentro de nós de uma forma tão certa e convicta, sem exigir nenhum tipo de evidência concreta. Porém, sabemos que é verdade. Agora, se para Tomé acreditar ele tem que tocar, eu vou dizer para vocês: vocês estão muito melhores do que Tomé. Ah, mas Tomé era um dos 12. Uai, daí você também é chamado a fazer parte dos discípulos de Cristo. Você também é convidado a participar desse discipulado, de levar a palavra do Senhor, de levar a boa nova por todos os lados do mundo, por todos os cantos onde você estiver. E por isso eu digo, muitos de nós aqui estamos melhores do que Tomé estava naquela situação. Tomé precisava tocar. Alguém aqui viu fisicamente, tocou fisicamente, corporeamente falando, em Jesus Cristo ressuscitado por aí, andando pelas ruas de Jaraguá nesse domingo passado?
Se alguém levantar a mão aí, nós já aproveitamos que o SAMU está ali na frente, né? E nós já levamos para o sanatório, porque o coitado não está muito bem das ideias. Mas, no entanto, a gente acredita. Mas por que a gente acredita? Porque é verdade. Mas não tem evidência. Por isso que nós usamos o artifício da fé. Cremos pela fé. Um dom que recebemos pelo batismo. Olha que coisa maravilhosa. O batismo é a porta que nos abre para todos os sacramentos. É a porta que nos abre o céu. E através do batismo nós podemos acreditar. Nós podemos ter fé. Através do batismo nós nos tornamos filhos de Deus. E ali a nossa fé é alimentada, é fortalecida dia após dia. Aí você fala assim, pá, o senhor desculpa eu falar, mas eu acho que eu não faço parte desse grupo aí não, porque de vez em quando eu dou uma fraquejada na fé. Fé? Então bem-vindo ao time. Somos todos assim. Somos seres humanos, enquanto peregrinos nessa terra, de vez em quando a gente fraqueja mesmo. O que a gente não pode é ficar na queda. Mas de vez em quando existem sim as quedas. De vez em quando existem sim os pequenos tropeços. Olha, Jesus subindo ao Calvário caiu 3 vezes. Essa queda é pedagógica. Ele não caiu no pecado, ele caiu carregando a cruz. Mas é para nos ensinar que na nossa caminhada carregando a nossa cruz também pode haver quedas. Se o próprio Jesus carregando a cruz caiu 3 vezes, eu, no meu alto orgulho, quero estar sempre de pé e não vou cair nunca. Aí eu te digo que você já está no chão. Você já caiu. O orgulho já te derrubou. Se você disser, eu não vou cair nunca, eu não caio nunca, eu sou firme na fé, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que levanta 3 horas da madrugada para rezar com o Frei Gilson, eu sou uma pessoa que confessa toda semana, eu sou uma pessoa que jejua, que devolve o dízimo. Aí eu vou começar a pensar que é o discurso daquele fariseu. E eu vou te dizer, você já caiu. Você só não sabe. Você está rolando no chão e não está sabendo. Caiu pelo orgulho, pela falta de humildade. Já caiu. Agora, se já caiu, o que você vai fazer? Levantar. O mais importante no momento da queda não é a queda em si, mas é o nosso levantar. E às vezes a gente até precisa de ajuda. Jesus precisou do sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Nós precisamos do sacerdote para nos dar o perdão, nos dar a orientação. Deus nos ensina a estarmos de pé, até mesmo pelos fenômenos naturais que vimos por aí. Acho que a maioria de nós aqui, pelo menos a maioria, gosta de ir para a roça para descansar, passear, pescar uma varinha de vez em quando, trem bom, né? Tranquilo, com as muriçocas que tem Jaraguá, beleza, então. Não importância não, faz parte, né? A gente pega mais muriçoca do que peixe, mas tudo bem. A gente vai, né? De repente você vê uma vaquinha ali no meio do pasto. A vaquinha acabou de dar a luz, só vamos chamar assim, que é mais bonito, né? A vaquinha deu a luz, nasceu um bebê, bezerrinho, coisa mais linda do bichinho. É bonitinho, não é o bezerrinho? Tudo que nasce, sempre a gente só faz que quando nasce a gente é feio que dói, né? A mãe e o pai falam assim, ai que gracinha, mentira, não tem cara de doer, mas tudo bem. Melhora com o tempo, né? Ou às vezes não. Mas no meu caso, acho que não resolveu muita coisa, não. Mas, você vê ali, filhote de cachorro, que coisa mais lindinha. Você podia ficar desse jeito. Cresce e fica os bichão feio. A vaquinha, quando nasce, dizendo, não, é que trenzinho mais bonitinho, mais mimosinho, limpinho, né?
Os primeiros passos do bezerro, como é que é? Ele começa a caminhar, de repente cai. A vaquinha vai lá, cutuca, dá uma lambidinha, né? Fuça um pouquinho a barriga dele, anima ele para ele levantar. Ele levanta, dá uns 3 passinhos e cai de novo. A vaquinha vai lá de novo, dá uma cutucadinha, alguma coisa assim, ou então ela dá uma carreirinha para frente. O bezerrinho vem com a mãe andando para frente, ele está ficando sozinha, tenta dar um equilibrado, levanta e vai embora. Com o tempo ele já pega força nos músculos ali e já consegue caminhar. Daqui a pouco já está correndo, já está pulando, né? Já está aprontando, correndo atrás da gente, fazendo uma maior bagunça. É a coisa mais linda, né? Mas sabia que a gente deveria aprender também com as revelações que Deus nos faz dentro das coisas da natureza? A gente não precisa só, claro que é muito importante as revelações, né, sobrenaturais, é importante buscarmos, estarmos na presença de Deus através da oração, os consolos espirituais são maravilhosos, mas se a gente olhar no nosso dia a dia, a gente vê Deus o tempo todo. Uma flor que desabrocha, o bezerrinho que nasce, ali aprendendo a andar, ali é pedagógico também. Quantas quedas será que o bezerro leva até ele aprender a andar? Até ele firmar as perninhas? Eu não sei. Deve ser um punhado, né? Alguém aqui cria gato? Quem cria bezerro? Não vou pedir não, gente, fica calmo. Não é época de pedir bezerro. Eu só gravo a cara, né? O nome a gente pega depois. Alguém aqui cria bezerro? Levanta a mão para eu ver. Ali tem um que cria bezerro. Anota o nome dela depois, né? Para a festa da casa. Brincadeira, é claro. Veja o bezerrinho ali. Ele cai umas 30 vezes brincar. Mas de repente ele firma as pernas e começa a caminhar direitinho. O cristão deveria ser assim também. Não ficar pegado às quedas. Ah, eu caí, já que eu caí mesmo. Não é assim que a gente pensa? Já pequei mesmo, então para que eu vou ficar vigiando? Já tenho que confessar, então agora não vou vigiar mais. Já cometi esse pecado, então agora lá foi embora o boi da corda. E a gente se entrega. E começa a olhar coisa que não deve, e começa a falar palavrão, e começa a fazer coisas impróprias do cristão. Aí depois chega para confessar: ai padre, você sabe como é que é, né? A carne é fraca. Aí a gente fala assim: pecado é vitamina? O bezerrinho ele aprende que o lugar dele não é no chão. A gente deveria aprender com o bezerrinho, mas ao contrário, a gente aprende com o leitão. O leitão já nasce andando para todo lado. Você já viu como é que é manada de leitão quando nasce? Os bichos já saem doidos caçando a tela da porquinha, tudo, e sai correndo, e você vai pegar um e ele corre para um lado e pula para o outro. Você não vê o leitão caindo. Você vê o bicho pulando de tudo que é jeito. Pula a cerca, entra pelos buracos, faz bagunça. Mas se achar uma poça de lama, meu Deus do céu. E a gente está parecendo com quem? Com o bezerrinho ou com o leitão? Eu sinto muito dizer, até a minha prevalência aqui também já me acusa. Eu estou mais parecido com o leitão. Eu estou muito mais parecido com o leitão. Cai uma vez, aí eu vou rolar no ar. Ah, já pequei mesmo, vou ter que confessar mesmo, então se entrega. Não, está errado. Olha o exemplo de Jesus Cristo carregando a cruz. Caiu, levanta. Retoma a sua cruz, carrega até o fim. Vai até o fim. A glória está depois do Calvário. Retoma a sua caminhada. Não se entregue. Não se jogue na lama do pecado. Levante.
O Senhor não nos criou para estarmos lá como aquele filho pródigo perdido, no meio dos corpos, chafurdado na lama do pecado. O Senhor nos quer de pé. O Senhor nos quer de alma lavada, purificados. Por isso a divina misericórdia do Senhor veio ao nosso alcance. Porque não interessa quantas vezes eu caí, para Deus o importante é quantas vezes eu quis estar de pé. Não interessa o tamanho e a gravidade do meu pecado, para Deus o que interessa é o tamanho do meu arrependimento, a minha contrição. É isso que importa para Deus. Deus não é um Deus tirano que fica lá de cima do céu olhando para nós, esperando que a gente cometa algum erro, algum pecado para nos castigar, não. Eu fico até com medo de algumas pessoas, pregadores e até padres também por aí, que pregam um Deus tão tirano que a gente tem medo que se a gente chegar no meio da pregação, a gente não sabe se está falando de Deus ou do diabo. Porque Deus castiga, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai lançar um raio e vai derramar no seu... Pera lá, calma. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. O Senhor Jesus veio para aperfeiçoar a lei. E o tempo da lei, o tempo do Antigo Testamento, sendo aperfeiçoado, traz no Novo Testamento o tempo da misericórdia, da compaixão, do perdão, do amor, da doação. Doação ao ponto de morrer na cruz de amor por nós. Agora eu te pergunto, você seria capaz de morrer na cruz por amor a Jesus? Porque muitos cristãos estão por aí sofrendo perseguições no mundo inteiro, sendo decapitados e até mesmo crucificados em alguns casos. São Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo. Você teria coragem de morrer de amor por Jesus? Se deixar crucificar por amor a Jesus? Você teria coragem de se deixar crucificar por uma pessoa que você ama, por alguém da sua família? Não precisa responder, é para meditar. Mas o Senhor Jesus o fez. E o fez não somente pelos bonzinhos, não. Ele o fez por todos nós. A salvação é individual, porém universal. Nós trabalhamos para a nossa salvação, porém o Senhor a oferece de forma universal a todos nós. Ela é aberta a todos. Mas cada um de nós cuida da própria salvação. Quando às vezes a mulher fala para o marido assim: amor, vamos na missa? Ah, vai você, reza por nós dois, nós é casado mesmo. É? Você lembra do que o padre falou? É até que a morte separa. Morreu? Ela sobe, você desce. Reza por nós dois lá, ela pode até rezar. Mas se você não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. Deus quer a salvação de todos, mas nem todos querem a salvação que Deus oferece. A misericórdia de Deus quer alcançar a todos, mas nem todos querem ser alcançados por essa misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia especial, nos apeguemos de forma que jamais nos permitamos duvidar do amor e da misericórdia de Deus por nós. Nos apeguemos à misericórdia, ao amor e ao perdão de Deus, que jamais permitamos passar pela nossa cabeça qualquer espírito de dúvida. O amor de Deus para conosco é muito maior que o nosso pecado.
O nosso pecado, como dizia Santo Agostinho, é uma pequena gota no oceano da misericórdia de Deus. Não é nada. Se você está arrependido, busque com a confissão bem feita e acredite, a misericórdia do Senhor te alcança, te liberta. E não fique voltando atrás nos pecados passados. Se perdoe também. Às vezes as pessoas confessam, fazem até uma boa confissão, mas depois dizem: ah, mas padre, será que Deus me perdoou mesmo? Duvidar da misericórdia de Deus é pecado. Duvidar da capacidade de Deus de nos perdoar, de nos amar, de nos libertar daquilo que ficou lá atrás, isso é pecado. Se apegue à misericórdia do Senhor, acredite, confie, se entregue, mesmo que haja quedas lá no futuro, ainda assim, que a misericórdia de Deus prevaleça sempre em nossas vidas e que a energia não acabe enquanto a missa não terminar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, para finalizar e não correr o risco da gente ficar sem energia antes da missa terminar, eu quero pedir a vocês que sejam um pouquinho mais devotos da Divina Misericórdia. Acredite mais na misericórdia infinita do Senhor. O seu pecado, a sua miséria, a sua fraqueza não diminui o amor de Deus para contigo. O seu pecado não tem o poder de tocar em Deus. O seu pecado não diminui a grandeza de Deus. E Deus não te ama menos por causa do seu pecado, por causa da sua fraqueza, por causa da sua dificuldade. Mas, Padre, o Senhor fala isso porque o Senhor não me conhece. O Senhor não sabe quem eu sou. O Senhor não sabe o que passa pela minha cabeça. O Senhor não sabe os sentimentos, os desejos malucos que eu tenho. Não sei não? Você também não sabe o meu? Se vocês soubessem quão pecador eu sou, vocês correriam tudo, ia ficar só eu e Jesus ali no sacrário. Eu sou um miserável pecador, que assim como vocês, precisa rezar, fazer penitência e buscar o perdão de Deus. Eu não sou santo, não. Me falaram esses dias atrás, algumas pessoas gostaram do Senhor aqui, outras não gostaram, uns falam bem, outros falam mal. Eu acredite então naqueles que falam mal, porque aqueles que falam mal estão falando a verdade. Tem gente falando mal de mim aí? Você levantar a mão não? Obrigado, vocês estão falando a verdade. Eu não presto não. Não vale nada. Sou o velho do cocô do cavalo do bandido. E olha lá se não for coisa pior. Pode continuar falando mal. É isso e mais um pouco. Mas a misericórdia de Deus é maior do que todos os meus pecados. A misericórdia do Senhor é maior do que todas as minhas fraquezas. E eu creio nisso. Por isso persevero. Por isso continuo. Por isso eu não acredito nas minhas forças. Eu acredito numa força maior que me mantém de pé, que me sustenta, que é Deus. Sou pecador, sou muito pior do que aquilo que alguém pode dizer. Me recordo de uma passagem onde São Felipe Neri foi acusado por um determinado cardeal de estar agindo contra a doutrina da igreja, por ser uma pessoa aberta ao povo, por ter muito contato com o povo, por estar sempre alegre, feliz, próximo ao povo. Ele foi acusado ao Papa, e o Papa chamou São Felipe Neri e chegou nele e falou assim: olha, me explica isso aqui, o que estão dizendo de você é verdade? Aí São Felipe olhou para o Papa e falou assim: depende da santidade. Dizem tantas coisas da gente, né? O
O que é que estão dizendo? Olha, não são coisas boas, não. Pode, de repente, pode ser verdade. Disseram isso a seu respeito. Só coisa ruim, só trem. E aí virou para o papo e falou assim: mas só isso? Ué, então essa pessoa não me conhece direito, não? Exatidade, eu sou muito pior. Tudo isso aí é verdade, tem mais um pouco. Eu ainda sou assim, orgulhoso, sou ciumento, sou isso. E aí aumentou a lista umas 3 vezes. O Paulo olhou para ele: vai embora, vai, continua na sua missão, vai trabalhar. Mas o que adianta eu esconder a miséria que eu sou? Mas uma coisa eu sei: a misericórdia de Deus vem em meu auxílio. A misericórdia de Deus é maior do que a minha miséria. Por isso a palavra misericórdia, ela é uma palavra latina, que a gente dividindo ela aqui vai entender melhor. Miséria e coração. A miséria é minha, o coração é de Deus. O coração do Senhor vem ao encontro da nossa miséria e nos transforma, e nos liberta, nos perdoa, nos acolhe, nos transforma em filhos. E não existe título maior que esse: Filho de Deus. É a misericórdia de Deus que me acolhe na minha miséria, na minha pobreza, no meu pecado, na minha mesquinhez. A misericórdia de Deus me acolhe, e o Senhor vem ao meu encontro, me liberta, me limpa, me purifica. É a misericórdia de Deus que me transforma, e assim eu me torno filho de Deus. E não existe título maior que esse. Ah, mas tem lá a rainha da Inglaterra. Coitada, né? A que está aí hoje é mais feia do que a outra que morreu, coitada. A que morreu estava mais bem conservada. Ou coitadinha daquela que está lá, né? Mas tá bom. Escolha do outro, né? Graças a Deus que nós pagamos casa, né? Fico feliz nessas horas. Aí a rainha da Inglaterra, e daí? É o presidente da República. Tô nem aí. Deixa eu comer minha abobrinha em paz. Deixa eu comer meu chuchu em paz. Tô nem aí. Ah, vai estar chegando aí um cardeal, não sei da sua. Ai, que bom. Excelência, reverendíssima, sua bênção. Qual a diferença entre você e um cardeal? Ele tem um título de cardeal. Ah, mas depois de morrer diante de Deus, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. O que vale aquela marquinha que você recebeu no dia do batismo, que diz que você é um filho de Deus. Não existe título maior do que esse. Presidente da República, rainha da Inglaterra, pode ser quem for. Aquele presidente dos Estados Unidos lá que eu tenho uma dificuldade demais lá, pode falar o nome do outro lá. Como é que tá lá o rei lá? Biden, né? Nome esquisito. O homem já é feio, podia ter arrumado pelo menos um nome bonito que é para compensar, né? Agora já o cara é feio e o nome feio, aí empata isso. Se bem que o dia povo é um povo feio, né? Nós brasileiros é mais bonito, né? Você vê que até nossos feios aqui é mais bonito que o povo deles lá. Os bonitos deles lá é mais feio do que os nossos feios aqui. Eu fico com dó deles. Elas foi com as filhas, não sei das quantas, daquelas mulheres, gente, as mulheres feias. Daqui da rua aqui é mais bonita do que as Miss lá dos Estados Unidos. As mulheres feias daqui, a gente olha assim, mas a gente se der uma rebocada assim, passar uma argamassa, né? Dar uma lixada, passar uma base boa, fica bonita. Os homens aqui também, mesmo a gente assim que o teatro já voou assim,
merece o título do ano. É o presidente do país mais rico, mais poderoso do mundo. Você é filho de Deus. É isso que conta. É esse título que conta. No final, diante de Deus, o que você vai apresentar não é seu diploma de doutor, não é o seu diploma de engenheiro, de arquiteto, não é de forma alguma, né, ali a sua provisão de pároco. Não. Eu nem listei mais para apresentar também. Não é ali meu papelinho de vigarista da paróquia, nada disso, não serve para nada. É só o papel mexer gaveta e barata comer. Diante de Deus, que vai valer um outro papelzinho que a gente guarda lá, todo enrolado às vezes, mas que Ele garante que a gente tem um selinho do coração, ao selo do batismo. Nosso batismo vale muito mais diante de Deus do que qualquer título que você pode receber. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Não tem ninguém melhor do que você. Não tem ninguém melhor nem pior. Você é um filho de Deus. Diante de Deus todos são iguais. Todos somos iguais. E lá no cemitério pode até ser diferente a urna. Pode até ser diferente o túmulo, o mármore de Carrara, não sei. É a mesma carniça que tem dentro do túmulo do indigente que está do lado. O mesmo coró que vai comer um, vai comer o outro. E aí não adianta o que você foi nessa vida. Se você não é um filho de Deus, não teve valor nenhum na sua vida. Por outro lado, esse título sim, o título de filho de Deus, que é alcançado pela misericórdia divina de nosso Senhor Jesus Cristo, esse nos garante o céu, nos garante a vida eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu